estudante, tudo bem? Preparado para a nossa aula de língua portuguesa? Imagino que sim. Então, com o teu material já todo pronto e organizado, com tudo higienizado como deve ser, pega o seu caderno e anota a data de hoje. Essa é a aula 52 de língua portuguesa e nós ainda estamos tratando do texto teatral. Você se lembra que na aula anterior nós vimos ali um trecho do texto narrativo, depois nós vimos a representação no teatro, né? Já com os atores que fizeram aquela encenação bem interessante, né? A gente pode ver figurino, cenário, luz, som. A gente pode ver vários elementos da composição necessária para a representação no teatro. E também tivemos que nos atentar às falas dos personagens. Vocês perceberam que em alguns momentos eles estavam conversando entre eles. Em outros, eles se dirigiam para o público e eles faziam isso de forma bem marcada, né? Se direcionando para o público para poder falar. Bom, a gente sabe que na parte escrita desse texto, nós leitores é que temos que nos atentar para isso, observar para quem aquele personagem está falando e a gente tem as rubricas que nos indicam, certo? Então, a gente vai ver uma comparação. Como a gente fez uma leitura de um capítulo inteirinho do texto narrativo, primeiro, do Fantástico Mistério de Feiurinha, eu vou te convidar a dar uma olhadinha agora em como é que fica a comparação do texto na parte narrativa e na transposição para o texto teatral também. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Olha que interessante que fica. Então, você pode ver que aqui no cantinho tá ali capítulo 0, 3/4 e outro pouquinho. Consegue perceber esse outro pouquinho? Na verdade, começou no capítulo 0, né? Então, ele vai indo até conseguir chegar no capítulo 1. Então, demora um pouco para isso. Vamos olhar, então, como é que ficou essa comparação. A gente pode olhar as duas páginas ali. Tá? Tem 3, na verdade, né? As duas primeiras, a gente está vendo a representação do texto teatral e na outra o texto totalmente narrativo, com os diálogos marcados por travessão, como a gente viu na aula anterior também. Veja, aqui a peça é em um ato só, enquanto que o texto narrativo é dividido em capítulos. Importante a gente entender. Eu vou destacar um trechinho para a gente poder fazer a comparação exatamente daquele pedaço, daquele diálogo, como ele estava sendo mostrado no texto narrativo, e como é que fica a diagramação, a disposição na página para o texto teatral, para a gente poder comparar mesmo como é que fica visualmente isso. Olha que interessante, veja comigo. Então lá, primeiro parágrafo. Vocês compreendem o perigo que todas nós estamos correndo? Perguntou Dona Branca. Uma heroína como nós desapareceu sem deixar vestígios. Até o castelo e o marido dela desapareceram. Desse jeito. Bom, você viu que precisou da intervenção do narrador naquele momento ali, depois do travessão, quando ele diz: perguntou Dona Branca. A gente precisa dessa intervenção. Ela nos ajuda a perceber de quem é aquela fala naquele momento, certo? No texto teatral, eu já tinha te mostrado, fica bem evidente porque o nome do personagem já ganha destaque, ele vem antes. Então, antes mesmo de a gente ler a fala dele, a gente já sabe quem é que vai se pronunciar naquele momento. Olha como tá bem destacadinho ali. Branca. Branca está totalmente ali na frente. E tem aquele mesmo texto. Vocês compreendem o perigo que todas nós estamos correndo? Uma heroína como nós desapareceu sem deixar vestígios. Até o castelo e o marido dela desapareceram. Perceberam como está exatamente aquele texto? Então, como é que a gente faz para poder mudar de um tipo de texto para o outro? Para a gente poder entender como é que vai ser a encenação? Interessante. Bom, é importante a gente saber que esse texto aqui, ele é escrito para ser encenado. O que isso representa? A atriz responsável por fazer o papel de Branca tem que saber que essa fala é dela.
E como é que ela vai fazer para marcar exatamente aquele momento em que ela vai falar? É importante ela conhecer o texto todo, certo? É claro que ela vai marcar todas as vezes em que aparece a fala dela, porque são as falas que ela vai decorar. Mas ela também tem que entender as deixas dos outros personagens, as falas dos outros personagens, para que ela possa entrar. Ou seja, ela vai saber em que momento ela vai começar a falar. Depois dela, ela tem que saber quem é que vai falar, para o diálogo fluir. Então, de qualquer forma, ela vai precisar conhecer o texto todo. É um trabalhão, não é? E para ela memorizar a fala dela, vocês acham que é necessário fazer a leitura apenas uma vez, como nós fazemos aqui? Não dá, né? É preciso ler várias e várias vezes, repetidas vezes, para que ela possa decorar todas as falas. E também é importante saber em que momento ela vai começar. Bacana, então o trabalho realmente é mais exaustivo do que só fazer a leitura, certo? Vamos olhar um pouquinho mais desse texto. Vamos continuar agora no texto teatral mesmo. Então, lembra que ele vai ser encenado. E aí a gente vai também imaginar essa cena toda, tá? Então, olha esse trechinho para qual eu destaco ali, para qual eu chamo a atenção. Dona Branca olha para cada uma das outras princesas. Todas balançam a cabeça e baixam os olhos envergonhadas por não se lembrarem da história da feiurinha. Olha que importante, eu preciso que você imagine nesse momento como que seria essa representação em cena. Então, olha lá como é que ficou na cena. Como é que você conseguiu imaginar? Ali tem todos os indicativos, olha. A Dona Branca olhou para elas e elas balançam a cabeça e baixam os olhos. Isso significa o quê? Esse balançar a cabeça e baixar os olhos. Ali está dizendo que é em sinal de vergonha. Então, a gente precisa compreender esse momento. Quando nós estamos aqui lendo, a gente consegue perceber, claro, está escrito para a gente, está mais evidente. Mas na representação, lá na cena, isso também tem que estar evidente, mas por meio de gestos. Então, esse balançar de cabeças de não me lembro é bem importante, né? Tem que ser bem característico. A gente tem que prestar atenção a ele também. Então, a gente precisa dessas indicações para nos ajudar. Então, agora a gente vai fazer um exercício. Vamos tentar inserir algumas rubricas ali para ajudar na representação das cenas. Como isso? Eu vou fazer o que a gente viu ali, comparando o texto narrativo com o texto teatral já. No texto narrativo tem algumas indicações e nós vamos colocar essas indicações como se fossem rubricas. Nós vamos agora fazer isso. Vamos ver lá como é que a gente pode fazer? Acompanha comigo. Então, com a bordinha vermelha ali, o texto narrativo. Do lado, a evidência ali de todos os personagens, que já tem o nome ali destacado na frente, você consegue perceber, né? Então, olha lá comigo no finalzinho da página. Grande ideia! Agora a coisa fica fácil. Alegrou-se Dona Rapunzel. Então vamos olhar como é que é a fala dela lá. Olha do ladinho. Lá em cima, Rapunzel. Grande ideia! Agora a coisa fica fácil. Quem escreveu a história da feiurinha? Veja que é aquele mesmo pedacinho, né? Nós estamos de novo comparando. Mas eu tô chamando a atenção para uma informação que o texto narrativo tem. E aqui no texto teatral, ali ainda está em aberto. Não tem nada escrito. Mas a gente pode colocar agora, nesse momento, para a gente poder fazer um exercício, para ver se a gente conseguiu compreender. Então, olha lá. Estava assim. Alegrou-se Dona Rapunzel. E lá em cima não tem nenhuma rubrica, tá? Então, mas a gente poderia colocar. Poderia ser assim. Rapunzel falando alegremente, e aí vem a fala dela, tal como está mesmo. Poderia ter essa rubrica? Você acha que poderia ter? Sim, tranquilo, né? E aí teria essa informação adicional de que maneira ela está falando. Não é só o que ela fala, mas tem uma indicação de como a atriz deve falar. Deve ser alegremente, empolgada até, né? Parece nesse caso.
compreendeu como é que é isso? Então, eu vou te convidar a fazer esse exercício também. Então, olha lá. Eu peguei um trecho bem curtinho. Temos 3 personagens ali falando. Chapéu, Bela Fera e Cinderela. E aí, eu quero que você identifique em qual trecho está indicando indecisão, em qual deles dúvida e em qual certeza. É um para cada, tá? Então, a gente vai tentar identificar cada um deles. Claro que temos palavras-chave que nos ajudam a perceber. Então, olha lá. No caso da fala da Chapéu, ela usa a palavra talvez. Talvez. Indica indecisão, dúvida ou certeza? O que você acha? Vamos ver na fala de Bela Fera. Qual palavra, que expressão, que conjunto de palavras me ajuda a identificar o que está sendo representado ali naquela fala? Ó, não foi ele não. Ela diz, já estive lá, não foi ele não. E o que será que indica? Por último, a Cinderela pergunta se é o da Alice. Sei não. Tem até umas reticências ali. Então eu te convido a fazer no seu caderno um exercício parecido com aquele que a gente fez ali na tela anterior. Lembra? Em que a gente colocou uma rubrica? Ou seja, você vai colocar ali chapéu e vai dizer, colocar uma rubrica dizendo como é que ela deve falar. Isso que ela realmente disse, essa mesma frase dela. Mas como que ela deve falar? Indicando o quê? Demonstrando o quê? Indecisão, dúvida ou certeza? Como está ali mostrando na tela. Um para cada um, certo? Então vamos ver se você consegue ajudar. Você poderia fazer esse papel de dramaturgo nesse momento ali só para ajudar os atores a perceberem como é que eles devem falar nesse momento? Essas 3 aqui, faça lá no seu caderno.
Vamos ver como é que ficou o seu registro. Eu vou dar uma noção aqui de como poderia ter ficado. Olha como é que ficou o meu lá. Então ficou assim. Chapéu com certa indecisão na voz. Talvez tenha sido Lobato. Bela Fera indicando certeza. O do sítio do Pica-Pau Amarelo? Já estive lá. Não foi ele, não. Não terá sido Carol? Cinderela duvidosa. O da Alice? Sei não. Olha que interessante. A gente identificou as palavras-chave que nos ajudariam a saber qual era o sentimento, a sensação, o que a gente precisava colocar ali naquele momento, na fala de cada uma das personagens. Então, a gente conseguiu colocar. Claro, eu fiz aqui algumas sugestões apenas. Então, com certa indecisão na voz, você pode ter escrito simplesmente indecisa. Não tem problema. O importante é que você tenha escolhido isso. Porque realmente, como ela está dizendo ali, que talvez tenha sido, quer dizer que ela não tá muito certa disso, né? Assim como a Cinderela também estava ali com dúvida, né? Então, a gente pode ter escrito também com dúvida. Não há problema. Perguntando se era o da Alice. Esse, né? Ai, não sei. Tenho uma dúvida. Enquanto que a Bela Fera tinha certeza no que ela disse. Aquele não foi ele, não. Eu sei que não foi. É isso que ela tá dizendo, né? Então, eu acho que você já conseguiu identificar cada um deles, né? Muito bem, gente. Agora, eu vou te chamar para um próximo espetáculo. E aí, atenção total em mim para ver qual é o próximo espetáculo que a gente vai conhecer. Eu vou te dar uma pista. Dá uma olhadinha lá na tela. Trouxe para você um cartaz. É um cartaz minimalista. Ele tem a intenção realmente de trazer apenas alguns detalhes para a gente tentar se remeter à história. É uma história clássica. Você consegue identificar quem seriam esses personagens que estão sendo mostrados ali? Olha só. O que são aqueles elementos? Você tem noção? Já conseguiu pensar em alguma história? Eu vou te ajudar a saber e a conhecer melhor essa história. Você já conseguiu descobrir qual é o novo espetáculo que a gente tem para mostrar? Será que você pensou no Mágico de Oz? Ou você pensou também no Mágico de Oz? Será que o livro que veio à sua cabeça foi o Mágico de Oz? Ainda pode ter sido uma outra versão do Mágico de Oz, não pode? Se você pensou no Mágico de Oz, você acertou. Mas ainda temos outras versões de O Mágico de Oz que também podem ter vindo à sua cabeça. Bom, mas o destaque principal, a grande estrela, é esta versão do Mágico de Oz para o teatro, adaptado pela Tatiana Belink e ilustrado pelo André Neves. Então você já sabe que atrás dessas cortinas estava o Mágico de Oz e nós daremos atenção específica ao texto teatral, essa adaptação feita pela Tatiana Belink, tá? Especialmente para o teatro. Algumas modificações na história que são importantes, mas eu preciso que a gente retome a ideia básica dessa história. Se você não conhece, não tem problema, eu vou te apresentar antes. Primeiro, para a gente poder percorrer essa estrada que nos leva até Oz, eu quero que você escreva qual é o seu maior desejo nesse momento. Então, pegue o seu caderno e escreva lá. Qual é o seu maior desejo nesse momento? Anota no seu caderno. Pode ser algo bem simples, tá? Não tem problema. Mas o que mais você deseja. E guarde, porque a gente vai voltar a ele depois. E a gente vai tentar ver como é que ele se relaciona à história que nós estamos vendo. Então,
Vamos lá, que agora, orgulhosamente, apresentamos o Mágico de Oz. Vamos conhecer a apresentação dessa versão do livro? Vamos ver lá comigo? A menina Dorinha é levada por um estranho vendaval a uma fantástica aventura em busca de 3 qualidades que ela julga não possuir: inteligência, coragem e coração. Qualidades muito importantes que ela espera encontrar com a ajuda do famoso Mágico de Oz, da cidade das Esmeraldas, longe de sua casa. Nessa fascinante jornada repleta de peripécias, com bruxa e tudo, ela conhece 3 curiosos e aflitos companheiros de viagem: o espantalho, o leão medroso e o homem de lata, que também procuram o poderoso Mágico de Oz com os mesmos problemas. Então os 4 amigos, mais o cachorrinho de estimação da Dorinha, lançam-se esperançosos nessa perigosa aventura. Criada pelo escritor americano L. Frank Baum, em um livro que encantou e ainda encanta gerações de leitores em várias línguas, essa bela história teve também uma bonita versão em cinema, com uma linda canção que ficou famosa no mundo inteiro. Mas o livro que você tem na mão, aqui no caso você tem na tela, é uma adaptação especial feita para teatro. Uma dramatização que mostra ao vivo os coloridos episódios dessa original e surpreendente aventura. Surpreendente como seu inesperado desfecho, que não vou contar aqui nesse texto. A peça de teatro que vocês poderão curtir na forma de leitura dramática ou mesmo ensaiar, montar e representar em um palco de verdade, num alegre e movimentado espetáculo teatral, de amadores ou não. Interessante essa apresentação. A gente já fica sabendo de muita coisa ao ler, não fica? Vocês conseguiriam perceber que ele já conta pra gente que foi feito, adaptado, inspirado nessa versão que a gente já viu aqui, que a gente tem várias edições diferentes, mas o texto é basicamente aquele mesmo, a história contada é a mesma, e nós vemos essa adaptação para o teatro. Então tem alguns elementos que são específicos dessa história para o teatro. Vamos conhecer um pouquinho de quem fez essa adaptação e saber um pouquinho da história de como isso se deu também, tá? Então, a Tatiana Belink e o André Neves, que fez as ilustrações, que é uma parte importante da composição literária também, tá? Vamos dar uma olhada lá? Tatiana Belink, ela diz pra gente: nasci na Rússia em 1919 e cheguei ao Brasil com 10 anos de idade. Aqui estudei, casei-me, tive filhos, netos e logo terei bisnetos. Portanto, sou antiga, mas não sou velha. Pelo menos por dentro. Porque dentro de mim continua vivinha a criança que fui em anos passados. E isso me permite estar sempre em sintonia com crianças e jovens, com quem procuro repartir as minhas curtições de ontem e de hoje. Há mais de 40 anos que escrevo. Já traduzi muitos livros de várias línguas. Escrevi para teatro e televisão. Contei muitas histórias e causos. Neste livro, convido vocês a realizarem comigo essa viagem ao fantástico mundo de um mágico de Oz. E o André Neves diz pra gente: quando li a adaptação teatral para o Mágico de Oz, foi uma celebração de alegria em minha imaginação. Primeiro, por essa mistura encantadora e sensível entre o L. Frank Baum e Tatiana Belink. Segundo, pelos personagens que criaram um âmbito próprio na literatura infantil mundial e que povoam minha imaginação desde criança. Apesar da extrema diferença necessária para a construção de uma narrativa dramática, foi esta nova forma que me fez sair facilmente do Rio Grande do Sul, onde moro, para percorrer essa estrada em direção a Oz. Com meus lápis e pincéis, fui criando pelo caminho os habitantes e descobrindo as facetas dessa história no mundo cênico. Assim,
como a autora e ilustrador fizeram essa viagem, convido você a conhecer Oz. Vou te apresentar um mapa da cidade de Oz. Dá uma olhadinha ali. Então, seja bem-vindo ao Mágico Mundo de Oz. E aqui está o mapa de Oz, para a gente poder conhecer um pouquinho mais daquela história clássica, em que Dorothy, esse é o nome da personagem na versão da história que conhecemos, ela está no Kansas, onde ela mora com os tios, numa cidade cinza e sem vida, até que um ciclone a arrasta com casa e tudo, e ela vai parar num mundo completamente diferente, num lugar que ela nunca tinha visto, em Oz. Lá ela chega e já começa a conhecer alguns habitantes completamente diferentes, numa cidade completamente diferente da dela, muito colorida, inclusive. Ela vai viver diversas aventuras, a gente já sabe disso. Ela vai percorrer, de acordo com a história lá, convencional, aquela clássica, ela vai ter que percorrer por essa estrada de tijolos amarelos para encontrar a cidade das Esmeraldas e poder falar então com o famoso mágico de Oz para ver se ele pode atender ao pedido dela e dos amigos que ela encontra pelo caminho. Na adaptação para o teatro, feita pela Tatiana Belin, que há algumas pequenas modificações, e já viu que o nome da personagem principal é Dorinha. É uma versão já mais abrasileirada, não é? A gente vai falar então sempre da Dorinha, que tem o seu cachorro também. E eles juntos vão conhecer outras pessoas. Nós vamos olhar lá no texto teatral. Bom, a referência clássica, como eu disse para você, é a estrada de tijolos amarelos. Você vai perceber que naquela adaptação para o teatro é uma estrada verde, mas a gente ainda vai manter no nosso imaginário essa ideia aí tão tradicional dos tijolos amarelos. Vamos conhecer como é que ficou então a adaptação para o teatro? Então já viu que Oz é uma cidade bem diversificada. Nós vimos ali que temos vários habitantes também diferentes. A gente vai conhecer alguns deles pela leitura desta adaptação. Então vamos conhecê-la. Vamos lá, olha comigo. Adaptação livre de Tatiana Belin, que isso está bem claro. Ela fez uma adaptação dessa história, por isso há modificações. E olha como é que está o sumário apresentado pra gente. A gente tem primeiro personagens, depois os cenários, temos primeiro, segundo e terceiro atos. Então, essa é uma peça em 3 atos. Nós vamos dividir em 3 momentos de leitura também, assim como os atos da peça. Então, vamos começar lá. Vamos ver primeiro os personagens. Olha que interessante, os personagens estão ali por ordem de entrada em cena. Então, a gente primeiro coloca isso. Ó, um destaque importante para isso. A gente sabe já quem é o primeiro que vai aparecer, a mãe de Dorinha. Depois é Dorinha, que a gente já tem a indicação de que é uma menina. Totó. Temos 3 cogumelos, espantalho, homem de lata, leão, guarda do palácio e mágico de Oz. Esses são os personagens, tá? Naquela versão, a gente sabe, na versão original da história, temos lá muitos outros personagens, tá? E a gente precisa saber disso. Quando a gente conhece já aquela outra versão e vai ler essa, a gente sabe que tem as modificações. Olha que interessante as ilustrações do André Neves. De que forma essas ilustrações, então, essas do André Neves, complementam as informações que a gente tem? A gente sabe dos personagens que aparecem ali. Que personagem é esse representado? Quem você acha? Imagino que você já fez aí, já levantou sua hipótese, né? Já tem o seu palpite. E depois a gente já tem ali um elemento que provavelmente deve fazer parte do cenário. Vamos dar uma olhadinha nos cenários? Temos cenários diferentes. O do primeiro ato é na floresta, um cenário grande com árvores, arbustos, etc. Já no segundo e terceiro atos é uma pracinha na frente do Palácio de Esmeraldas, com a fachada do palácio, grande portão com aldraba, janelinha no portão,
de um lado do palco. E do outro lado, atrás do portão, a sala do trono. Descrição no texto. Olha que interessante, a gente vai precisar olhar para o texto depois para saber que descrição é essa. Mas essa ilustração representa o quê? Ajuda a gente a ter uma noção melhor ainda, né? O texto escrito já nos traz vários elementos, a ilustração amplia um pouco dessa visão que a gente tem, do que a gente pode conhecer no texto. Vamos adentrar de vez para o texto teatral? Então, vem comigo, vamos olhar lá. No primeiro ato, acendem-se as luzes da ribalta. Na frente da cortina, no proscênio, que você já sabe o que é, estão em um canto Dorinha, que olha para o fundo do palco através da cortina fechada, e do outro lado, em uma cadeira de balanço, a mãe fazendo tricô. Ouve-se distante uma canção de roda, cantada por coro infantil. O que é importante a gente já saber um pouquinho disso, né? O que é um coro infantil que canta? Você já ouviu falar em coral da tua escola, de repente, para cantar, né? Várias vozes unidas para isso? Interessante, porque a gente vai precisar explorar um pouquinho mais. Então, guarda essa ideia para logo adiante. Vamos ver o texto. De novo, tá ali, bem marcado. Olha que diferente que tá esse texto do que a gente já tinha visto. Então aqui está tudo em letras maiúsculas, ó, os nomes para ficarem bem destacados mesmo. E abaixo é que vem a fala desse personagem. Quando tem rubricas, elas também aparecem ali. A gente precisa olhar para elas quando elas aparecerem. Então, tem uma que tá aí e tá escondida. Eu vou ler esse pedacinho, você vai me ajudar a descobrir que rubrica é essa que está escondida. Olha lá. Dorinha, que é, mamãe? O que você está fazendo, minha filha? Estou olhando as crianças brincarem de roda na rua. E você não tem vontade de brincar com elas? Não sei, mamãe. Eu já te contei que tem uma rubrica escondidinha ali. E sabem qual pedaço que é? Olha lá, neste pedaço aqui, em que a Dorinha diz, não sei, mamãe. O que você acha? Eu vou te dar 3 chances de descobrir, tá? Pelo texto que está escrito, que é não sei, mamãe, pelo contexto, ou seja, pela situação toda. A gente tem que analisar o contexto, é importantíssimo a gente saber o que está acontecendo em volta. Tá? Então, eu vou te dar 3 possibilidades. Veja lá. Hesitante, exultante ou surpresa. Qual você acha que se encaixa perfeitamente para essa situação? Para esse discurso que tem ali, para a fala dela, que é não sei, mamãe. Para a situação toda. Vamos lembrar o que está acontecendo? Olha lá. A mãe pergunta para ela o que ela está fazendo. Ela diz que está olhando as crianças brincarem lá fora, na rua. E a mãe pergunta se ela não tem vontade de brincar com essas crianças. Ela responde, não sei, mamãe. Tem até umas reticências lá no final. Lembra que a gente fez no exercício logo no comecinho da aula para a gente ver se indicava certeza, se indicava dúvida, como é que tava? Tinha um discurso parecidinho com esse. O que você acha? Então acompanha. Olha lá comigo, eu vou mostrar ela para você. Hesitante. Ótimo. Você pensou nisso? A ideia de dúvida, a gente já tinha visto também antes, né? Essa coisa de não sei, indica uma certeza, né? Realmente uma dúvida. E depois, além desse não sei, nós temos também um sinal de pontuação que marca essa dúvida, as reticências. Você se lembra de quando eu falei para você logo no começo das nossas sequências de aulas, em que quando a gente coloca as reticências, essas marcas, essa marca de pontuação aí, que indica que a pessoa está reticente, está pensativa, então aqui também se remete a isso, essa ideia
da incerteza, está pensando, né? O pensamento ali continua reverberando. Bom, vamos conhecer um pouco mais do texto. Olha lá comigo, eu vou chamar atenção para algumas partezinhas dele. Mas vamos conhecer, vamos saber o que mais aconteceu. Vá brincar também, minha filha. A noite está quente e você tem bastante tempo até a hora de dormir. Acho que não tenho vontade. Mas por que, Dorinha? Você não gosta de estar com as outras crianças? Não, acho que não. Não sei brincar com os outros. Não gosto de ninguém, eu acho. Eu acho que eu não tenho coração, mamãe. Mas o que é isso, minha filha? Está bem, está bem. Se você não está com vontade de brincar, fique em casa mesmo. Você já terminou suas lições? Ainda não, mamãe. Falta lição de aritmética. Então, já que você não vai brincar agora, aproveite para terminar a lição. Sim, mamãe, já vou. Como é, Dorinha? Terminou? Não, mamãe. Por que, minha filha? Não consigo acertar esses problemas, mamãe. Deixe-me ver. É este problema aqui? É esse e os outros também. Não consigo resolvê-los. Deixe-me ver. Ora, olha aqui, Dorinha. É muito simples. Pronto. Viu como é fácil? É. Mas você entendeu, não entendeu? Entendi sim, mamãe. Então é fácil ou não é? Vamos olhar então para aqueles pedaços. Você percebeu que eu não li as rubricas, certo? Para você perceber como seria mais ou menos o diálogo. Mas é importante que a gente se atente justamente a elas para compreender todo o contexto, toda a situação ali, né? Elas são essenciais. Vamos dar uma olhadinha para uma delas que chama atenção. Olha lá. Balançando a cabeça. E o que será que esse gesto da mãe indica? Esse balançar de cabeça. Ó, vamos lembrar da situação. A menina não queria sair para brincar, aí falou: eu acho que não tenho coração. E a mãe diz: mas o que é isso, minha filha? E ela está balançando a cabeça. Qual dos termos que eu vou colocar aqui para você é que indicam o que representa esse balançar de cabeça nesse caso aqui? Olha lá. Satisfeita, indignada ou conformada. Então, veja lá. A mãe está balançando a cabeça depois que a Dorinha disse: eu acho que não tenho coração, mamãe. E então, a mãe dela balançou a cabeça em sinal de quê? De satisfação? Ela tá dizendo assim: tô concordando, nossa, né? Realmente estou satisfeita com essa colocação que você acabou de fazer? Ou ela tá indignada com isso? Ela não está se conformando? Ou ela está se conformando, está conformada? Qual delas? Eu vou eliminar uma para te ajudar. Vamos lá? Eliminei satisfeita. Então agora, estamos entre indignada ou conformada, que são ideias opostas. Ou ela está indignada porque não está conformada com a situação, ela não gostou de ouvir, ela não entendeu muito bem aquele posicionamento da filha, ou ela está conformada com isso, até concordando, está dizendo que acho que é isso mesmo. Que parece ser, vamos lá, isso, acertou, ela está indignada. Então, esse balançar de cabeças precisa ser lido por nós como uma expressão de indignação. Não está escrito lá que ela está indignada, mas pelo contexto, pela situação que está sendo representada e pelo balançar de cabeça feito pela atriz que estiver representando naquele momento, a gente vai entender que ela não está conformada com aquela situação, que ela realmente ficou indignada. Não estou entendendo, tá? Importante ter esse olhar. Vamos ver mais um pouquinho aqui pra gente saber o que acontece no final dessa cena. Tô curiosa, vamos olhar? Depois que a senhora explicou e mostrou como era, sozinha eu nunca iria acertar.
Mas por que você diz isso, Dorinha? Porque é sempre assim comigo, mamãe. Eu nunca acerto as coisas. Acho que eu não tenho mesmo inteligência. Ora, Dorinha, que tolice. É sim, mamãe. Pois eu não penso assim, minha filha. Bem, vou dar um pulinho até a casa de Dona Marta. Ela está adoentada hoje. Você vai se deitar sozinha, não é, meu bem? Eu volto logo. Vou, mamãe. Então, boa noite, Dorinha. Boa noite, mamãe. Mamãe? Sim, Dorinha. Não apague a luz, sim. Eu tenho medo do escuro. Eu sei, minha filha. Boa noite. Boa noite, mamãe. Está vendo, Totó? A sua dona não vale nada. Nem sei como é que você gosta de mim. Eu não tenho coração, não tenho inteligência e não tenho coragem. Ó, Totó, eu sou muito infeliz. Eu queria ir embora daqui, para longe, para bem longe, para algum lugar onde ninguém me conhecesse. Aí a cena para por aqui, para a gente já pensar um pouquinho sobre ela. Bom, vocês já viram alguns elementos importantes ali, vocês viram de novo, eu não li as rubricas, mas tentei, por meio da leitura em voz alta, já conseguir representar algumas daquelas indicações. Nem todas são possíveis, mas algumas eu tentei fazer. E eu preciso que você pegue lá o seu caderno para anotar agora um importante questionamento que eu tenho para fazer. A gente conheceu aqui um pouquinho da Dorinha. E a gente sabe que ela estava com algumas dificuldades. Lembra? Primeiro, ela não queria brincar com os outros porque ela disse que ela realmente acha que não tinha coração. Depois, ela ficou com uma certa dúvida ali em resolver seus problemas de aritmética e disse que não tinha inteligência. Depois, ela revelou medo do escuro e falou que ela não tinha coragem. Então, ela se sentiu muito diminuída e conversou com o seu cachorrinho, com o Totó, sobre esses problemas que ela sentia nela. Então, ela achou que seria interessante ela ir para outro lugar para comprar, para que ninguém a conhecesse, né? Para ver se ela poderia superar aqueles problemas. Será? Bom, primeiro eu quero que você escreva no seu caderno quais são, então, esses desejos da Dorinha. Quais são? A gente deixou ali evidente. E te lanço um questionamento. O que você acha que vai acontecer na sequência? Ela desejou estar em outro lugar. E aí? O que você acha que vai acontecer? Olha como é que terminou esse pedacinho do texto para você, para te ajudar a imaginar o que pode acontecer. Olha lá o que ela diz. O que o texto diz. Dorinha, que demonstra sonolência, acaba adormecendo. E aí? Você vai anotar no seu caderno e na próxima aula a gente vai descobrir o que acontece na sequência. Até lá!